Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Lazier Martins. O nosso tema foi a decisão tomada pelo STF no dia 5 de outubro, o dia anterior em que gravamos essa entrevista, com relação a que procedimentos tomar em relação ao réu que foi julgado em segunda instância, julgado e condenado. Decidiu o STF que, nesse caso, o réu deve ser preso ou manter-se preso, dependendo do caso, não é isso? Essa era uma decisão que chamou a atenção de toda a sociedade. Os olhos estavam voltados para o Supremo Tribunal Federal, porque vivemos esse momento da Operação Lava Jato, onde esse tipo de decisão pode ter um reflexo importante, inclusive em delação premiada, não é isso, senador? Exato. Olha, são dois assuntos misturados, mas... Bom, mas Tânia e telespectadores da TV Senado, esse assunto é muito importante, é mais importante do que se imagina, porque nessa época de mudanças no Brasil, nessa época de saneamento, de depuração, de busca de um Brasil mais ético, um Brasil mais transparente, o Supremo Tribunal Federal trouxe a sua contribuição, porque o Brasil tem uma impressionante criminalidade, o Brasil é alvo de muita desonestidade, e isto vai inibir muita gente. Porque até hoje havia um vício, um costume de cometer o crime achando que não haveria maiores consequências, porque depois entrava recursos e mais recursos e levava por anos e anos e anos com recursos processuais e chegavam à prescrição, à extinção da punibilidade pela prescrição. E a decisão do Supremo, embora num placar apertadíssimo, 6,5. Nós tivemos o desempate da presidente do STF, exatamente, né? Que, aliás, vai confirmando tudo aquilo que dela se espera. Eu já disse aqui um outro dia, os brasileiros têm muitas esperanças na conduta, no modo de ser, na transparência, nos princípios da ministra Carmen Lúcia. Eu acredito que ela vai reformular muito velhos e viciados hábitos do Supremo. Eu tenho restrições ao Supremo, eu tenho até um projeto de lei que é aquele da mudança do sistema de indicação dos ministros do Supremo. Da composição, né? Exatamente. Não mais por indicação política. Pois é, exatamente, não dá nada de aparelhamento. Bom, e aí decidiu nesse dia 5 de outubro, histórico dia 5 de outubro, por 6-5, decidiu o Supremo que aquele condenado em segunda instância terá de ir para a cadeia. Porque, como disse muito bem o ministro Teori Zavascki, é na primeira instância que se produz toda a prova pericial, testemunhal, pericial, aquilo que fundamenta uma decisão. E se a parte inconformada quiser, recorre para a segunda instância, para os desembargadores, ou se for em Brasília, para o Superior Tribunal, e ali se reexamina a decisão do juiz de primeiro grau. Portanto, já se tem praticamente tudo com respeito ao convencimento do que o processo oferece. E por outro lado, como disse muito bem o Sérgio Moro, o brilhante juiz Sérgio Moro de Curitiba, isto aí não elimina a presunção de inocência. Porque aquele que for condenado em segunda instância, ele vai recorrer. Só que... Nisso não se mexeu, né? Não, ele vai recorrer, ele recorre. Só como os indícios de culpabilidade são muito fortes, ele é recolhido. Mas vai continuar batalhando. Se der o acaso dele conseguir provar defeitos processuais, porque inconstitucionalidades, coisas dessa ordem, lá na última e terceira e última instância, ele é posto em liberdade e pode até pedir indenização pelo prejuízo que sofreu, pelo desprestígio pessoal, pela reputação abalada, ele pode. Agora, essa decisão do Supremo, ela inibe essa sistemática protelatória que nós vivíamos até hoje, que não era outra coisa senão um estímulo à criminalidade. Então, eu fui até para a tribuna, nesse dia 6, saudando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 6-5 consolidou aquela decisão de fevereiro desse ano. E a partir de agora, todos os juízes brasileiros terão de cumprir
uma vez condenado em segunda instância, evidentemente aqueles que sofrem penas pesadas, porque tem certas penas que são comutadas, são transformadas em prestação de serviço, etc. Aquelas penas que recomendam a prisão, estes terão de ir para a prisão. E essa por si só já é uma informação, já é uma decisão importante, né? Agora, na circunstância que a gente vive, quando se aproxima a investigação da Lava Jato cada vez mais da classe política, essa sinalização do STF com esse julgamento de ontem tem algum significado dentro desse contexto, na sua opinião? Tem sim, Tânia, muito grande, porque tem muita gente envolvida no Lava Jato que acredita ou acreditava que levaria ad eternum os seus processos. Agora não. Quem está levando ad eternum até esse presente momento é o Supremo. O mesmo Supremo de méritos no julgamento do dia 5 é um Supremo que até este momento não condenou ninguém envolvido, implicado na Lava Jato. Em 2 anos, ninguém. Os processos estão indo lá, se arrastando. Enquanto que, só para comparar, o juiz Sérgio Moro de Curitiba já condenou mais de 60 réus e mandou para a cadeia, a grande parte deles, outros fizeram delações premiadas, estão cumprindo prisão domiciliar. Mas em Curitiba há condenações no trabalho ágil e que não é apenas autoria do juiz Sérgio Moro, é importante sublinhar bem isto. Todos aqueles que são condenados em Curitiba recorrem para a segunda instância, cujo tribunal é o Tribunal da 4ª Região, o Tribunal Federal, está sediado justamente na minha cidade, em Porto Alegre. E lá o tribunal tem sistematicamente confirmado todas as sentenças do Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro não é um julgador autocrático, definitivo, não. O Tribunal Regional Federal, composto por vários desembargadores lá no Rio Grande do Sul, que é a área de jurisdição do sul do Brasil, confirmam as sentenças e tem havido essas condenações. Então, eu acredito que com esta situação agora, os envolvidos no Lava Jato, que forem condenados em segunda instância, mais rápido do que pensam, irão para trás das grades. Senador, muito grato pela sua entrevista aqui no nosso programa. Como sempre, é um prazer nesse seu programa de grande audiência. Muito grata, senador. Eu agradeço em nome da equipe, agradeço a você também que nos acompanha, lembrando que esse é o argumento. Você, nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado, pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.